Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo, responderei uma pergunta muito comum aqui no canal. Por que o B-29 nunca foi usado na Europa? Neste vídeo, publicado recentemente aqui no canal, falei sobre o bombardeiro B-29, o maior e mais pesado bombardeiro construído na Segunda Guerra Mundial e também o projeto de arma mais caro desenvolvido naquele conflito. Naquele vídeo, reparei em alguns comentários de pessoas perguntando do porquê ele só foi usado no Pacífico e não na Europa. A verdade é que quando ele começou a ser desenvolvido no final dos anos 30, apesar do foco original ser o Pacífico e as gigantescas distâncias entre as ilhas naquela região do planeta, o emprego do B-29 na Europa também era um dos objetivos do projeto. E de fato, entre 1942 e 1943, o plano envolvia operar o B-29 exclusivamente na Europa e só transferi-lo para o Pacífico depois da derrota alemã. Isso estava relacionado com uma estratégia que tinha sido combinada em 1942 entre o presidente Roosevelt e o primeiro-ministro Winston Churchill. Uma estratégia através da qual os Estados Unidos se dedicariam primeiro à Europa e à derrota da Alemanha e só depois ao Japão. Para a concretização dessa estratégia, as grandes armas e os grandes projetos militares dos Estados Unidos deveriam estar focados inteiramente na Alemanha, o que incluía até mesmo o Projeto Manhattan e a bomba atômica, um projeto cujo objetivo original envolvia o seu uso na Europa contra a Alemanha. Como o primeiro teste nuclear da história, a Trinity, só ocorreu em julho de 1945, mais de 2 meses após a rendição incondicional da Alemanha e o fim da guerra na Europa, o alvo original da bomba atômica foi alterado, passando de Berlim e outras cidades alemãs importantes para as cidades de Hiroshima e Nagasaki no Japão, com outras cidades como Kyoto e Kokura passando também a fazer parte da lista original de alvos. Quem viu o vídeo do B-29 sabe que aquele projeto também sofreu muitos atrasos, com a pressa na entrega das aeronaves, que estava originalmente prevista para começar no máximo até o final de 1943, levando a que de cada 100 bombardeiros montados, apenas 15 estivessem em condições de voo, obrigando nos primeiros meses de 1944 a uma completa reestruturação das linhas de montagem, com a produção em série só voltando a normalizar o seu ritmo em meados de março e abril de 1944. Naquela época, a Luftwaffe já era apenas uma sombra do que tinha sido entre 1939 e 1942. Além disso, os bombardeiros pesados normalmente empregados pelos aliados na Europa, como o B-17, já podiam contar, nessa época, com a valiosa escolta dos caças P-51 Mustang. Caças que, pela primeira vez desde o início da guerra, conseguiam oferecer aos bombardeiros uma escolta constante, tanto na viagem de ida como na viagem de volta. E além disso, a partir de junho e julho de 1944, após o desembarque aliado na Normandia e com fortes avanços na Itália, os aliados começaram a operar os seus bombardeiros a partir de bases em território francês e italiano, encurtando ainda mais as distâncias que os bombardeiros deveriam percorrer nas suas missões de ataque, o que significava que bombardeiros com alcances gigantescos, como era o caso do B-29, já não eram tão necessários na Europa. Outro elemento que pesou na decisão de não operar o B-29 na Europa foi a necessidade de se construir novas estruturas e pistas. Um B-17 tinha um peso máximo de decolagem de menos de 30 toneladas, mas um B-29 podia decolar com um peso de até 60 toneladas. Todo esse enorme peso extra significava que o B-29 não poderia operar em grande parte das pistas nas quais o B-17 operava. E de fato, um estudo feito em 1944 mostrou que os aliados seriam obrigados a construir no mínimo 10 novas pistas e a reformar mais de 70% das atuais, apenas para poder operar o B-29 a partir da Inglaterra.
Mas, como referi, como naquela época a Luftwaffe já tinha perdido grande parte da sua força, como os bombardeiros médios e pesados já podiam contar com a escolta do icônico P-51 Mustang, e como as distâncias tinham sido encurtadas graças ao uso de bases aéreas na França e na Itália, simplesmente não valia a pena gastar tanto dinheiro e dedicar tanto esforço à construção de novas pistas e de novas infraestruturas para a operação do B-29. E por isso, em meados de 1944, os Estados Unidos decidiram que esse bombardeiro seria usado exclusivamente no Pacífico, uma região onde, pelas características geográficas que referi aqui e no vídeo anterior, os aliados realmente precisavam do B-29.